Que o Centrão está em uma guerra voraz e uma cruzada contra o STF, você já sabe. Mas agora veio um personagem solitário, sozinho, e partiu pro ataque. Um guerreiro solitário, sem ajuda, sem conversa de bastidor, sem articulação, sem nada, foi lá. Como se fosse um kamikaze. Só que esse jogador é diferente, porque esse jogador é exatamente o Nicolas. O Nicolas viu uma brecha e protocolou um impeachment. Ele avisou que ia protocolar e foi lá e fez. Porque diferente do resto, ele não tem rabo preso. E esse cara que foi protocolado, ou seja, esse ministro que foi pedido o impeachment, ele agora ganhou um alvo na testa dele gigante. Por que ganhou esse alvo? Porque basicamente o Centrão precisa de um Cristo. Ele precisa tirar alguém, depor alguém do STF, que os grandes boatos sempre falam no Moraes, mas talvez não seja o Moraes, porque o Moraes ele tem algumas costas quentes. Mas esse ministro ele não tem uma costa quente e com a queda do Lula ele fica sem nenhum respaldo e ele vai pro buraco, na minha humilde concepção. Ou seja, ele precisa de um Cristo para educar os outros ministros. E provavelmente vai ser esse que foi protocolado. Eu vou te explicar o porquê mais detalhado para frente. E também, em paralelo a isso, vem um flerte do Temer e Bolsonaro para 26. E pelo que parece, a União Brasil, lá, o Movimento Brasil, vai vir com a assinatura do Bolsonaro também e vai virar uma máquina. E essa máquina tem capacidade de fazer o mesmo movimento que Bukele fez em El Salvador. Em paralelo a isso, vem o Lula, que voltou para o Brasil, passou no Uruguai, veio para o Brasil e agora ele está com uma grande dificuldade. Ele deve estar muito preocupado com a fraude no INSS, ele deve estar muito preocupado com os escândalos que estão acontecendo. Claro que não. Ele agora está caçando entre os ministros dele quem vazou a informação da besteira que a Janja fez em discutir com o presidente chinês. É essa caça, essa é a grande preocupação do Lula nesse exato momento, pelo incrível que pareça. Eu vou atualizar vocês de todas as notícias relevantes que aconteceram e eu só te peço uma coisa. Se inscreva no canal para você sempre ficar informado, ative o sininho para o YouTube te avisar e curte o vídeo, porque dessa forma o YouTube entende a relevância desse conteúdo e distribui para mais brasileiros informados, menos voto para o PT, menos votos para o Lula nas próximas eleições em 26. Então me ajuda a erradicar a esquerda do país, porque realmente a gente precisa crescer e não dá para ficar nessa desgraça para sempre. Dito isso, vamos começar aqui com mais um episódio da fraude no INSS, que eu sempre vou atualizar vocês, porque isso é lamentável. Roubaram os mais vulneráveis e quem o Lula prometeu proteger e acrescentar. Agora acharam chupacabras. Presta atenção nesse vídeo. Aí, vai, faz a tradução simultânea. Isso aí é um aparelho que eles colocam nos servidores para chupar os dados, né, as informações que estão dentro dos servidores. E são servidores do INSS, são 10 andares ali no prédio central do INSS em Brasília, e cada andar tem um ou dois chupacabras, aliás, dois servidores. E numa varredura que eles fizeram no ano passado, em julho... Entenda o seguinte, esse chupacabra não tem praticamente nada a ver diretamente com a fraude. Isso são outras fraudes. Como assim, Floriano? Quando você vai se aposentar, você entra com pedido no INSS e o INSS te envia um e-mail, uma carta, não sei exatamente, para que você foi aceito, você vai começar a receber, parabéns, está aposentado. Resumo, beleza? Só que o que acontecia? O que acontece no Brasil? Quando você faz esse pedido, antes de você receber a carta, antes de você receber o e-mail autorizando, você agora está aposentado, os bancos começam a te ligar oferecendo consignado. Da onde vem essa informação? Por que essa informação chega primeiro do que o aviso que você fica aposentado? Aqui tem a explicação. Aqui tem a explicação. Os dados estão sendo vazados. Ou seja, isso é outro negócio. Porque o negócio de aprovação, de saque dentro da conta da aposentadoria é outro esquema. Ou seja, simplesmente o INSS, que é um montante gigantesco de dinheiro, está contaminado. A empresa está toda hackeada, está toda cheia de rato, está toda suja. E cada vez que investiga mais sujeira, mais sujeira, mais sujeira. Enquanto isso, Flávio Dino se pronunciou. Sim, Flávio Dino, o ministro da STF, se pronunciou sobre isso. Olha o que ele falou. Flávio Dino diz que caso das fraudes no INSS é uma tragédia social. Ele mandou prender alguém? Não. Ele pediu declaração de 48 horas? Claro que não. É da turma dele, pô, é da turma dele. Ele só faz isso quando é da turma de outra pessoa. Mas e os velhinhos? Eles estão pouco se lixando. E aqui tem uma frase do Lula que eu achei muito interessante. Eu não tendo a apreciar muito o que o Lula fala, mas dessa vez eu acho muito importante para você entender qual a qualificação que o governo brasileiro está sendo dirigido, os ministros, a qualidade dos ministros. E aqui tem uma fala do Lula bem breve, tá bom? Eu fiz uma reunião ministerial, mais ou menos 20 dias. Eu descobri na reunião que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe.
E o resultado de você colocar um monte de gente incompetente, que ele demorou para descobrir que ninguém sabia o que estava fazendo, é isso aqui, ó. É isso aqui o resultado, ó. Se você tinha dúvida, crise econômica atinge shoppings e 10 grandes varejistas encerram operações em Rondônia. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Como assim, Floriano? No Brasil inteiro. E para piorar a situação, tá? Eu vou entrar já nisso aqui, ó, tá bom? Nessa parte aqui, já vou mostrar isso para vocês, tá? Que basicamente vai chegar um concorrente do iFood, que é chinês aqui no Brasil. Vou te mostrar que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Olha que interessante. Americanas no vermelho, prejuízo bate 500 milhões. A Via Varejo, dona Casas Bahia, também reportou um prejuízo, se eu não me engano, de 400 milhões, um prejuízo gigantesco. As varejistas brasileiras estão perdendo, vão morrer asfixiadas. Por que, Fernando, isso está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou mostrar isso aqui, porque ele vai te dar uma pincelada e eu vou explicar. Presta atenção no que ele vai falar aqui. iFood e Uber juntos, por essa muita gente não esperava. A verdade é que o setor de delivery no Brasil, hoje dominado pelo iFood, com 80% do mercado, promete grandes emoções nos próximos tempos. Isso com a chegada de rivais poderosas da China e com investimentos bilionários, investimentos que começaram com a 99, depois a Rappi anunciando o investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais no Brasil. A Meituan, na última segunda-feira, confirmou a chegada no Brasil. Ela que é considerada o maior app, super app de serviços da China. Só no ano passado foram mais de 98 milhões de entregas por dia. E 2 dias depois dessa confirmação, lá vem a Uber americana e o iFood anunciando uma parceria. Como é que vai funcionar essa parceria? Vai ter uma... Por que eles estão se unindo, tá? Eles estão se unindo porque eles vão ser esmagados pela China. A China faz o famoso doping. Doping entre aspas também, que eu vou explicar para vocês. Basicamente, a China é a fábrica do mundo. Isso ninguém se surpreende. Isso é uma produção gigantesca. E eles não podem diminuir a produção. Essa briga com os Estados Unidos, por exemplo, já fez eles terem que parar um monte de fábrica. Começou a ter protestos, as pessoas ficaram desempregadas, começou a faltar dinheiro pra galera. Foi uma grande catástrofe. Temos que lembrar que lá é uma ditadura. Eles não podem ter estabilidade social. Por quê? Porque lá não tem a válvula de descompressão. Qual que é a válvula de descompressão em qualquer país democrático? É a eleição. Basicamente, você cria muita pressão, a cada 4 anos você despressiona o que você troca, cria novas esperanças, cria uma nova estratégia, assim por diante. Lá é uma ditadura, não existe isso. Ou seja, se acontece algum caos, eles não podem deixar aquecer muito, porque eles têm lá 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. Eles não vão conseguir conter isso mesmo com força militar. E o governo vai cair, e obviamente que eles não querem que caiam. Logo, o que eles fazem? Eles querem manter a produção a qualquer custo. E muitas vezes, eles produzem um negócio a 10 dólares e eles vendem a 9, vendem a 8. Por quê? Eles precisam manter a máquina girando. Ou seja, chega aqui a BYD no Brasil e entrega um carro por 100 mil. E o custo desse carro é 110. 10 mil é subsídio. Eu tô falando isso em ordens de grandezas gerais, assim, mas é exatamente isso que está acontecendo. O carro da BYD que você compra hoje no Brasil, você compra ele mais barato do que o custo. Ah, Fernando, mais barato que o custo, obviamente considerando os impostos e tudo mais barato do que o custo da empresa. A empresa está tomando prejuízo para a venda do Brasil. Mas por quê? Porque eles não podem parar a fábrica da China, porque demite todo mundo, gera instabilidade social. Ou seja, a Meituan e todas as empresas que estão chegando aqui vêm com a mesma estratégia. Agora eu te pergunto, como que uma empresa brasileira, que já não é tão competitiva, que tem várias e várias regras trabalhistas, que torna todo o custo mais caro, vai competir com uma chinesa? Não tem como competir, vai ser esmagado, vai ser esmagado. Só que qual que é o problema disso? Eu gosto do livre mercado. Só que o problema disso, você destrói a economia interna do país. E é isso que o Lula está fazendo. O Lula está vendendo o país para a China. Eu acho que tem que estar aberto para entrar novas empresas, só que você tem que entrar de forma inteligente. Isso não está acontecendo, porque, como o próprio Lula falou, todos os ministros são incompetentes, não sabem o que estão fazendo. Isso aqui não é palavra minha, é palavra do próprio Lula. Dito isso, eu venho mostrar para vocês aqui a agência de viagens, gigante, olha só. Você financia a agência de viagem mais cara do Brasil. Spoiler, ela atende o governo e a fatura vem no seu CPF. Gastos até agora, 4,8 bilhões de reais, exatamente isso. 4,8 bilhões de reais já foram gastos nessa fanfarrice do Lula viajando pelo mundo, passando vergonha com o nosso dinheiro. Em 2023, 2,2 bilhões. 2024, 2,3 bilhões. Lembrando que a gente tem aí mais 1 ano e meio pela frente. Essa conta deve passar facilmente dos 8 bilhões. Eu espero que vocês gostem de pagar boleto, porque a gente vai ter que pagar esse boleto gigante, que não para de
crescer. Enquanto isso, o nosso hermano Milei tá dando um show de economia na Argentina, está conseguindo resgatar a Argentina do fundo do poço que a esquerda deixou, que dilacerou, esquartejou a economia argentina completamente. Ele tá virando o jogo e esse vai ser o grande exemplo utilizado pela oposição em 2026. Por quê? Você vai ter de um lado o Maduro, que basicamente é uma vergonha completa e que destruiu completamente a economia da Venezuela, e do outro lado você vai ter o Milei, que é inimigo do governo atual, mas que simplesmente está mudando a economia da Argentina para muito melhor. E agora, vamos falar um pouco mais sobre a estratégia do governo Lula para tentar limpar a barra do INSS. Presta atenção nas falas do William Vac. Presta atenção que eu vou comentar. O INSS já recebeu 1 milhão de pedidos de ressarcimento de pessoas que foram lesadas no escândalo de desconto. Isso em apenas 48 horas. É bizarro a quantidade. Lembrando que foi emitido por celular e a maior parte da galera não tem acesso a celular. Ilegais, e isso apenas 2 Celular, asterisco, smartphone, aplicativo e tudo mais. Toda a complexidade para você notificar pelo celular. dias depois que aposentados e pensionistas passaram a consultar descontos de entidades associativas. Não é só isso que está apenas no começo. Está apenas no começo também a batalha do governo para se livrar da pecha de corrupção e, como ele tenta, passar a bola para o governo anterior. Esse esforço está sendo profissionalmente articulado e conduzido, mas até aqui não colou, por um motivo simples. Corrupção é um problema Porque é mentira, pô, porque é mentira. generalizado no Brasil e muito antigo, pega os mais variados partidos. Mas a gente tem um pai, e o pai começa com L. Mas é o PT a sigla comumente associada aos maiores desses escândalos. O que faz hoje o governo pagar em termos de popularidade pelo Exato. que fez e também pelo que não fez. Tem que pagar. No fundo, o atual escândalo do INSS é apenas mais um exemplo de como grupos privados se apropriam de pedaços da máquina pública brasileira. São sanguessugas, cuja sobrevivência é muito facilitada. Mas por que isso acontece? Tem um livro sobre criminalidade que explica que a viabilidade econômica do crime, quando você aumenta muito a pena e faz essa pena ocorrer, a punição ocorrer, a criminalidade diminui naturalmente, porque você encerra a viabilidade do crime. Quando você prende o ladrão, você quebra a recorrência daquele crime e você desestimula outros criminosos. Só que aqui no Brasil, o Brasil é um país da impunidade. Qual que foi o cara da Lava Jato que tá preso hoje? Ninguém. Até o Collor, que ia ser o único, já tá solto, já tá no seu apartamento de 9 milhões. Ela é vergonhoso. Pela notória dificuldade da máquina pública de fiscalizar e controlar a si mesma. Querem outro exemplo? E é um exemplo que não tem a ver diretamente com corrupção, como o caso do INSS, mas é um exemplo de descontrole. Para surpresa da própria equipe econômica, a máquina pública não consegue segurar, controlar o crescimento do número de pessoas que obtêm benefícios de prestação continuada, embora seja o objetivo declarado do governo diminuir e não aumentar esse número. O impacto final dessas situações, particularmente a do INSS, é vergonhosa. O impacto final promete ser aquele que a gente conhece. Talvez alguns criminosos serão apanhados e daqui a algum tempo, talvez até vão para a cadeia. Mas a conta... Esse talvez que é preocupante. Você pega o cara e o cara não vai preso. Isso é muito triste, muito triste. Gente morreu por causa desse roubo e não vai acontecer nada com esses caras. Essa é a grande verdade. vai ser paga por todos nós. E a conta vai ser paga, né? Infelizmente, é isso que me revolta, sabe? É isso que eu acho triste. E o que o William Vac falou claramente, falou completamente a verdade. Mas esse escândalo vai assombrar o Lula em 2026 e eles estão fazendo uma estratégia errada. O que eu te falei? Em 2026 vai ser um jogo de xadrez que vai dividir o QI. Ou seja, quem ganhar em 26 é porque tem um QI, tem inteligência suficiente para jogar o xadrez da política brasileira. E o Lula tá jogando mal. E esse cara aqui estimula ele jogar mal. Presta atenção nesse vídeo aqui pra você entender. A Globo News tá aconselhando mal, na minha humilde concepção. Você vai conseguir tirar a sua própria conclusão também. Que exatamente, existe um racha, uma divisão entre os governistas sobre a melhor tática que o governo deve utilizar em relação a essa CPMI. O governo era contra essa CPMI. Ele ser contra faz sentido. Por entender, claro, isso interdita ali o debate no legislativo, então
pautas importantes para o governo não avançam, etc. Isso pode atrapalhar as investigações e, claro, a oposição Atrapalhar as investigações, pelo amor de Deus. não quer utilizar uma CPMI para desgastar o governo. Então, desde o início, E vai desgastar muito. o governo era contra, mas cada vez mais, a cada novidade do INSS, dessa fraude, a CPMI foi virando um fato cada vez mais consolidado. E a gente chega nesse momento em que todo mundo entende que não vai ter jeito, a CPMI vai ser instalada, o Davi Alcolumbre deve reler o requerimento para instalar essa CPMI, e aí você tem alguns deputados e senadores da base defendendo a CPMI e, inclusive, assinando, se propondo a assinar o requerimento para a instalação da CPMI. Mas tem outros tantos que dizem, não façam isso é um erro estratégico, etc. Palácio. Eu acho que eles estão errando a estratégia e eles assumiram um erro de estratégia. Perceba qual que é o conselho que esse cara vai dar agora pro governo. Planalto muito irritado com esse comportamento. Na visão do Planalto, não tem que acelerar o processo. Se a CPMI se consolidar, aí o governo pode fazer uma disputa. Quem vai ficar com a presidência, com a relatoria, quem que vai estar na composição dessa CPMI, mas não é para tentar, vamos dizer assim, o governo deveria tentar retardar a instalação dessa CPMI até para que as investigações da Polícia Federal avancem. Então tem um clima ruim nesse momento entre a base. Então, As investigações estão piorando a situação. essa ala defendendo que se endosse, que se assine a CPMI, o requerimento, e o Palácio Planalto e outros deputados e senadores entendendo que essa não é a estratégia. Não. Vamos lá. Os senadores, deputados e tudo mais que estão estimulando a CPI, que não tem nada a ver, eles querem estimular porque isso é popular. Então esse conselho desses caras é enviesado. Por que eu acho que o Lula deveria chutar essa bola logo para passar a CPI? Porque a CPI tem um tempo mínimo de 60 dias e o tempo máximo de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, beleza? Ou seja, consegue totalizar no máximo 180 dias, vulgo 6 meses. Quanto mais ele adia essa CPI, mais o caos que ela vai causar vai ser mais perto das eleições. Ou seja, qual que é a estratégia mais sensata? Cara, a gente vai conseguir segurar? Não vai conseguir. Então chuta logo. Chuta logo para isso acabar em outubro, acabar em novembro, acabar em dezembro, mas não virar para 26. Porque se vira para 26, é golaço para a oposição. A oposição, se eu fosse da oposição, eu ia tentar fazer o sambaraleixo ali para enrolar um pouco mais. Porque se não sai no mês 5, sai no mês 7, sai no mês 8, cai em 2026. 2026... tocando corte pra caramba, de gente falando besteira do INSS, processo torando, saindo coisa pra caramba, CPI repercutindo, mostrando um monte de envolvido no governo. Olha que delícia, olha que banquete para as eleições de 26. Ou seja, o Lula tá fazendo uma estratégia errada, que eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom. E quem tá perto dele tá aconselhando ele não porque tem essa visão que eu tô tendo, mas porque tem a visão do próprio CPF. Porque ele falou, cara, eu não posso votar contra, tá todo mundo me batendo. Ninguém do PT assinou a CPI. Isso tá sendo um espancamento público. Eu não tenho nada a ver, foi no Bolsonaro, beleza, então assina. Não, assinar também não posso. Entendeu? Isso tá sendo um espancamento público. Qual que seria o certo? Cara, vamos assinar todo mundo, vamos cair nessa cruz, porque a gente vai ter que cair de qualquer forma, só que fica menos espancado publicamente. Ou seja, vão ser espancados, vai adiar esse negócio vai cair na cara do gol e vai ser uma delícia, vai ser incrível. Mas isso só mostra a ignorância do governo. E agora vem uma nova preocupação. O governo tá passando por isso, um monte de caos. E sabe qual é a preocupação do Lula? Essa aqui é a preocupação do Lula. Pelo incrível que pareça, essa aqui, pelo que parece, é a maior preocupação do Lula. Nos corredores do Palácio do Planalto ainda se fala muito sobre aquele mal-estar provocado na viagem da China, quando a primeira-dama Janja da Silva fez questionamentos críticos ao presidente chinês O maior cabo eleitoral da oposição é a Janja. Xi Jinping sobre o TikTok. Ministros e assessores relataram que há um clima de caça às bruxas depois do vazamento dessa informação envolvendo a primeira-dama. Essa conversa vazada à imprensa de Janja com a participação de Lula, Xi Jinping, na vista de ministros brasileiros, gerou críticas entre parlamentares e outras autoridades que condenaram o comentário da primeira-dama ao presidente chinês. Ela teria criticado o TikTok e os efeitos nocivos da plataforma. Xi Jinping respondeu que o Brasil, se quiser, pode banir, regular
as redes sociais e baniu o TikTok. O Felipe ficou puto, mandou catar coquinho e foi isso, mas a Janja é uma mulher incrível, né? Tá ajudando muito a gente. Ou seja, essa é a preocupação do Lula, porque ele tem um traidor entre os ministros, ele não sabe quem é. O grande boato que tá rolando por baixo é que é o Rui Costa. Só que, e é o Rui Costa até porque a Janja já tretou com o Rui Costa. A Janja já tretou com muita gente, tá? Já tretou muita gente. Ou seja, ela tem muita inimizade. Então é difícil você falar, ah, esse ministro, é aquele ministro. Todo mundo tá odiando essa mulher. Essa mulher é o maior cabo eleitoral que a gente tem, sem dúvida nenhuma. E agora eu vou mostrar pra vocês o efeito que vai acontecer na criminalidade no preço dos remédios. Exatamente. Como assim, Fernando? Criminalidade, preço de remédio? Presta atenção nisso aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Primeiro eu vou botar o vídeo e em seguida eu vou explicar exatamente o que está acontecendo e como que isso vai fazer aumentar o preço dos remédios. Desperta o interesse dos criminosos. Para donos de farmácia hoje é um transtorno trabalhar com esse produto. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, nos primeiros 3 meses de 2024, foram registrados 214 roubos e furtos de produtos farmacêuticos. Este ano, no mesmo período, foram 428 ocorrências, o dobro. Especialistas acreditam que esse crescimento está ligado à popularização das canetas, que são usadas por quem quer emagrecer. Cada uma custa cerca de R$ 1.500. A preocupação é tanta que algumas farmácias já mudaram o jeito de vender o produto e não fica mais no estoque. Obrigada a você. Isso aqui é uma vergonha, tá vendo? As farmácias estão tendo que tirar o produto do estoque. Vai ter farmácia que vai colocar segurança, vai ter farmácia que vai ter que cobrar mais caro pelo produto, porque não é um produto que você vai conseguir deixar junto com outro, você vai ter que colocar num cofre, você vai ter que fazer uma segurança do produto. O que vai acontecer? Vai aumentar o preço. Porque as farmácias de barra, as farmácias menores, elas também não vão vender esse produto, porque ela não quer ser assaltada. Simples. As redes, elas vão forçar e vender o produto, só que vão colocar o preço. Ela vai falar, beleza, as farmácias da minha rede que eu colocar esse produto, vou ter que colocar um segurança armado, porque senão vão roubar minha farmácia. Logo, eu vou cobrar mais caro. Ou vou ter 1 ou 2 farmácias com esse produto, quando o cliente vier numa farmácia e fala, cara, a gente não tem aqui, a gente pode mandar pra tua casa. Passa o endereço, paga aqui e depois eu mando. Tá entendendo? Que vai ter que agregar mais custo para um negócio que já é caro, é R$ 1.500. Ou seja, considerando tudo isso, só vai gerar mais custo. A criminalidade em um país gera muito custo. E aqui está um exemplo direto. De quem que é a culpa disso tudo? Do judiciário. Por quê, Fernando? Porque se você olhar os assassinatos em São Paulo, caiu. Mas os crimes de assalto aumentaram. Por quê? Porque quem assassina, homicídio no Brasil, o cara fica preso 2, 3 anos no mínimo, ele fica preso, ele não sai na hora. Mas assalto, simplesmente o cara solta. Ah, tadinho, ele tá comprando para tomar uma cervejinha. Ou seja, os caras vão ficar roubando as farmácias, vão ficar sendo presos, solto, preso, solto, preso, solto. E você vai pagar essa conta, porque o seu remédio vai ficar mais caro. É lamentável o que está acontecendo, mas em 2026 o jogo vai mudar, amigos. Em 2026 o jogo vai mudar. Vamos começar aqui falando do caso do Nicolas. O Nicolas falou e fez. Falou que ia protocolar um impeachment contra o Dino e foi lá e protocolou. O Dino fez uma palestra que ele deu uma ação partidária e, segundo o código de conduta ali, um ministro do STF não pode se expor politicamente, ele não pode, eu sou a favor desse partido, a favor daquele partido, ele não pode se mover politicamente. Obviamente que aqui no Brasil isso não é bem aplicado, mas o Dino fez uma posição gravada em uma aula, ou seja, ficou um negócio muito feio e claro. Ou seja, o que eu acredito que pode acontecer? Não é que vai acontecer, que pode acontecer. O Centrão está em uma cruzada contra o STF e ele precisa de um Cristo. Ele precisa de alguém para condenar, para remover, para expulsar do STF e mostrar para os outros ministros do STF falando, galera, se vocês saírem muito da Constituição, eu vou eliminando um por um. O primeiro foi o Dino, que já tem aí 4 pedidos de impeachment, esse é o 5º pedido de impeachment, ele sempre comete essas gafes, ele não se tenta nem fingir que não é de esquerda, que não é muito pró-governo, ele nem tenta fingir, e isso está tendo um custo alto para ele, e se o Centrão for para cima, vai cair, e se o Centrão não for para cima esse ano e nem ano que vem, vai em 27 com Câmara e Senado de direita e vai ser um trator em cima do STF, vai ser uma limpeza geral. Talvez ele não tire nem só um para Cristo, não. Vai ser o padrão Cristo se for agora, que ele não tem tanta força. Mas se for em 27, vai ser um massacre. E 27 tem tudo para isso acontecer. Eu vou começar aqui com uma colocação que pegou bem mal entre os bolsonaristas não gostaram. Moraes não é radical e tem feito gestos de pacificação ao liberar
Presos do dia 8. Isso aqui é o Temer falando. Eu achei que foi muito infeliz essa colocação dele, mas ele fez. E aí o que a gente imagina aqui, por que ele fez isso? O Temer é um jogador. É um dos caras mais inteligentes, para não dizer que é o cara mais inteligente da política brasileira. A política brasileira é um tabuleiro de xadrez muito complexo, com regras que vão mudando em tempo real, e você tem que ir recalculando a rota do seu personagem a cada momento. E um dos caras que faz melhor isso é o Temer. E por isso que ele está associando a galera lá para o Movimento Brasil, e agora ele convocou o Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro vai aceitar, porque a gente tem que lembrar que naquela vez que teve a crise institucional, quem que foi de helicóptero, avião, para Brasília resolver o caso? Exatamente, foi esse senhor. Reescreveu lá aquela carta junto com o Bolsonaro e deu uma apaziguada no mercado e continuou o jogo para o Bolsonaro tranquilamente. Ou seja, a relação dele com o Bolsonaro é muito mais unida do que você imagina e, pelo que parece, a construção está sendo feita junto com o Bolsonaro para o plano Temer. Presta atenção aqui agora nas coisas que foram ditas por ambas as partes. Agora vamos ver o que o Bolsonaro falou sobre as falas do Temer. Temer tem todo o direito de falar o que bem entender, diz Bolsonaro. Isso foi dito dentro de uma entrevista do portal UOL. E ele citou esse trecho. Olha só, presta atenção no que o Bolsonaro exatamente falou. Agora temos a liderança de Temer que está tratando de unir a direita sem o Bolsonaro e sem os radicais. Palavras dele, e ele tem todo o direito de falar o que bem entender, declarou o ex-presidente. E agora vem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos 5 cotados por Temer para formar a terceira via. O chefe do executivo estadual, no entanto, é aliado do Bolsonaro e afirmou que apoiará o ex-presidente em 2026. O Tarcísio acabou de dizer que a direita sem Bolsonaro não existe. O que eu vejo são outros possíveis candidatos numa linha que é de direito deles. Cada partido discute sua proposta, disse Bolsonaro ao UOL. Qual que é a mensagem aqui? Ele não atacou o Temer diretamente. Por que ele não atacou? Porque provavelmente esse é o plano B do Bolsonaro. O plano A é ele se candidatar. Se ele não ficar elegível, provavelmente ele vai apoiar essa chapa e eu tenho prova para falar isso, tá bom? Mas antes de mostrar a prova, eu gostaria de mostrar algumas falas do Michel Temer. Presta atenção. Jair Bolsonaro pode ser incluído em uma articulação para a eleição de 2026. Eu acho que ele já está incluído. Segundo Temer, após suas declarações, os governadores começaram a dialogar com ele, o que sugere que uma reunião para planejamento pode ser convocada em breve para articular uma candidatura forte para 2026. Eu falei aquilo quase acidentalmente, os governadores foram me procurar, eu simplesmente disse a todos, olha, o Brasil precisa de projeto. Como vocês são governadores, poderiam chamar uma reunião para ter um projeto comum em nome do Brasil. Depois vocês decidem quem vai ser candidato ou não. Se vocês estão muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e se ele quiser, ele pode incorporar o programa de vocês. Não estou preocupado com pessoas, me preocupo com a falta de projetos, com a falta de programa, declarou o Temer ao jornal Globo. O que aconteceu aqui, tá bom? Primeiro, quem acredita que o Temer falou alguma coisa sem querer? Se ele falasse muitas coisas sem querer, ele não seria um dos maiores articuladores do Brasil. Que quando teve a crise lá no governo Bolsonaro, o Bolsonaro ligou pro Temer. Ou seja, ele sabe o que tá fazendo, já criou nome, Movimento Brasil. Ou seja, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. E obviamente que os outros jogadores também sabem. Caiado acena Bolsonaro e promete anistia ao ex-presidente caso seja eleito em 2026. O que está acontecendo? Esses 5 candidatos, os 5 governadores que estão lá no meio do balaio, é basicamente aquela corrida maluca. Já viu aquele filme Corrida Maluca? Agora é quem chegar e passar a linha de largada, mas tem algumas condições. Uma das condições para ter o apoio do Bolsonaro é prometer anistia a ele. O Caiado já fez o seu aceno para ser realmente um possível candidato em 2026. Só que eu acho que o Caiado é muito difícil. A corrida eu acho que está sendo liderada pelo Tarcísio, depois vem alguns filhos do Bolsonaro que podem se revoltar e sair por fora, mas o Bolsonaro em si, eu acho que ele não vai arriscar apoiar um dos filhos, porque ele não pode perder. A derrota para Bolsonaro em 2026 é uma condenação de fatalidade da própria morte dele, porque infelizmente ele não vai sobreviver
numa prisão. Ele não vai sobreviver por muito tempo na prisão, considerando que na prisão ele não vai conseguir lá fazer muitos amigos. E também temos que entender que a probabilidade dessa estratégia do Temer vencer é muito grande. Por quê? Porque o Temer vem junto com o Centrão. O Centrão foi o grande vencedor das prefeituras. Os prefeitos são os maiores cabos eleitorais para você ter uma eleição de presidente, do Senado e do Congresso. Ou seja, quem foi apoiado pelo Centrão vai conquistar muito espaço. E como o Centrão faz tudo por voto, ele vai direcionar para a direita porque ele sabe que o voto está lá. Juntando com a composição de político que ele tem, com certeza, o indivíduo que ele apoiar tem uma alta chance de vencer. E aí, se o Centrão apoiar com o Bolsonaro apoiando, é 100% de chance. É isso que está sendo costurado para 2026. E se você quer continuar acompanhando o que vai acontecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, que eu vou continuar acompanhando muito de perto para te informar. E faça o seu papel também de compartilhar o vídeo para a gente erradicar o PT e a esquerda do Brasil em 26. Um abraço, até o próximo vídeo.